Segunda-feira, 6 de abril, nós estamos na oitava da Páscoa. Portanto, ainda estamos no tempo da Páscoa. Boa Páscoa, feliz Páscoa para você. Hoje, nessa segunda-feira, rezemos com muita fé a hora do Ângelus, agradecendo a Deus por todas as bênçãos, pelo seu infinito amor por nós, por ter morrido na cruz e ressuscitado por amor a cada um de nós. Rezemos pela saúde dos enfermos, pelas intenções que nós trazemos no nosso coração. Logo depois da hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho desta segunda-feira é de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 ao 15. Partindo depressa do túmulo, elas correram com medo e grande alegria para dar a notícia aos discípulos dele. Eis que Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se. Elas então se aproximaram, abraçaram-lhe os pés e se ajoelharam diante dele. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão avisar meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Aí eles me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Estes se reuniram com os anciãos e, depois de se consultarem, deram bastante dinheiro aos soldados, dizendo: Digam que os discípulos dele foram de noite e roubaram o corpo, enquanto dormíamos. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e deixaremos vocês despreocupados. Eles pegaram o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E este boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este boato se espalhou até os dias de hoje. Uma fake news, uma mentira, nós vimos nesse relato de hoje da ressurreição de Jesus. Uma mentira tentando abafar uma grande verdade que foi a ressurreição de Jesus. Na manhã de domingo, as mulheres foram ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Saíram desesperadas, preocupadas, e encontra Jesus pelo caminho, corre aos pés de Jesus, ajoelha, seguram os pés de Jesus e Jesus diz: Vai contar aos meus amigos, aos apóstolos, que eu ressuscitei e que vou encontrá-los na Galiléia, que eu vou à frente deles para a Galiléia. E essas mulheres saem com grande alegria para contar, para espalhar a notícia, a boa notícia, a notícia verdadeira, que Jesus havia ressuscitado.
Mas havia ali os soldados, os judeus, que não acreditavam na ressurreição e não queria que o povo acreditasse na ressurreição. Então, o que acontece? Os chefes dizem aos soldados ali que vão pagar para eles uma certa quantia para que eles, se alguém perguntar por que aconteceu com o corpo de Jesus, que eles digam que Jesus foi tirado de lá do túmulo pelos seus discípulos, que os amigos deles tiraram ele ali do túmulo à noite, enquanto os soldados dormiam. E assim, se a notícia chegasse ao rei, ia ser como se fosse uma mentira. Jesus não havia ressuscitado, os apóstolos tinham tirado o corpo do túmulo. Isso era para que eles dissessem isso. Foram pagos para dizer isso, quando a notícia se espalhasse. Mas, na verdade, Jesus ressuscitou. E essas mulheres corriam até os outros apóstolos, para contar essa novidade, para dizer que Jesus já não estava no túmulo, Jesus havia ressuscitado. E a notícia da ressurreição se espalhou, mas a notícia de que o corpo de Jesus havia sido retirado, roubado do túmulo, também se espalhou, talvez até mais rápido, pois até hoje os judeus acreditam que Jesus não veio ao mundo, que não ressuscitou e ainda esperam o Messias. Mas nós acreditamos na ressurreição, porque muitas pessoas viram, acreditaram e deram testemunho disso. Os apóstolos testemunharam. As mulheres viram Jesus ressuscitado. Pedro comeu com Jesus depois que Jesus havia ressuscitado. E assim os apóstolos deram testemunho dessa grande verdade. Nenhuma fake news, nenhuma mentira poderá permitir que nós não saibamos a verdade. Nenhuma mentira poderá ofuscar essa grande verdade que é a ressurreição de Jesus. E nós estamos vivendo o tempo da Páscoa, que são 50 dias até o Pentecostes. E nesse período, durante toda essa semana, nós vamos ouvir evangelhos falando sobre a ressurreição de Jesus. Desta grande novidade, essa grande notícia, que é a ressurreição de Jesus. E Mateus relata aqui que até os dias de hoje, essa notícia da mentira, que Jesus não havia ressuscitado, ainda se espalhava, até na época em que Mateus escreve o Evangelho, contando toda essa história. Portanto, nós não devemos acreditar em fake news, em mentiras, mas confirmar sempre a verdade. E a verdade que nós afirmamos hoje é que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Que Ele nos abençoe e que caminhe conosco em mais uma semana. Feliz Páscoa. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.